Fala pessoal, olha só, ontem o Flamengo ganhou do Vasco, não só ganhou, né, amassou o Vasco no primeiro tempo. Foi um grande jogo do Flamengo no primeiro tempo, no segundo tempo já deu aquela acalmada, não quis jogar na verdade, né, essa é a verdade. E vamos aí ouvir, né, o que o pessoal da Jovem Pan comentou sobre esse resultado ontem, que ajuda muito o Flamengo. E o Vasco tá lá afundando, né, é o lanterna ali, se não me engano é o 19º colocado. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ouvir o que o pessoal comentou sobre isso. Já deixe a sua opinião nos comentários também. Agora, falando também do jogo, né? Porque, foi um atropelo do Flamengo. Um atropelo, principalmente no primeiro tempo. Segundo, pode ter tirado o pé, tem jogo de Libertadores importante contra o Racing. Flamengo dificilmente vai ser o líder do grupo, porque o Racing tem 5 pontos na frente. E o Racing não vai cometer o papelão do Flamengo e perder ponto pro Nublense na última rodada. Agora, é um atropelo porque o Flamengo foi muito bom ou porque o Vasco foi muito mal? Ou as duas coisas? As duas coisas. Boa tarde à nossa audiência. Aliás, eu quero, inclusive, agradecer de novo, né? Uma audiência estrondosa ontem, um negócio realmente impressionante. Força da Jovem Pan é uma coisa que a gente tem que realmente... Não. E reforce também, meu amigo. Força da Jovem Pan e do Flamengo. Não. Reforce também que toda essa audiência que você agradece é em jogo do Flamengo. Não. Então assuma também aqui. Como eu sabia. Parabéns pela força da Jovem Pan e da massa rubro-negra. Então eu vou agora... Essa é a verdade. Que a massa rubro-negra encheu meu bolso e tá enchendo da Jovem Pan. Como eu sabia que o senhor ia dizer isso, foi uma audiência exatamente idêntica àquela estrondosa audiência do São Paulo Esporte, que teve nos comentários brilhantes no outro dia, né? Na semana passada, né? Então, isso é Mengão, irmão. É um negócio impressionante. O esporte tem a camisa parecida com a do Flamengo. Tem isso! Olha aí o Flávio Prado. Tá vendo só? Não pode. Mas, olha, as duas coisas. O Flamengo jogou um excepcional primeiro tempo. O Ayrton Lucas, de novo, está de graça. E é um jogador de quem eu cobro, não dele, mas às vezes posicionamento. Eu acho que às vezes ele é mal escalado. E ontem ele foi um jogador, de novo, muito agudo, marcou 2 gols. Ele é o melhor lateral brasileiro, contando os daqui, os de fora, direito e esquerdo. Ele realmente está jogando muito, desde o começo do ano. O Flamengo, de novo, acertou realmente alguns momentos aí de muita inspiração contra um time padrão Série B. O Vasco, com todo respeito a gigantesca história, maravilhosa camisa e tal, mas esse Vasco de hoje dá pena. E não é à toa que é o penúltimo colocado. Mas, Piperno, era pra dar pena? Era pra dar pena, porque eu fico olhando o elenco do Vasco, não é um elenco péssimo, vocês acham péssimo? Mas tem uma outra coisa. Não é péssimo. É um elenco de médio pra baixo. Veja, a gente critica muito do Corinthians, eu acho que o do Vasco é até um pouco pior. E tem mais uma coisa, né? O Barbieri, o ano passado ele fez um trabalho muito ruim no Bragantino, ele foi bem no primeiro ano, mas no segundo ano foi muito mal e continua sem conseguir acertar esse time. O time do Vasco é uma bagunça geral e o Flamengo não tem culpa disso. O Flamengo pegou um adversário frágil, forte como é o Flamengo, e ele realmente atropelou o Vasco. Flamengo avassalador ou Vasco assustador? E esse Flamengo que vence o Fluminense do jeito que venceu, jogando bem, que vence o Vasco, que já desabafou, que não tem clima ruim, a gente sabe que tinha. Algum clima tinha. Parece que tá zerado? Parece que aquilo foi até positivo para ter essa reunião que teve Rodolfo Landim, Marcos Braz, e agora zerou? Acabou a palhaçada no Flamengo? Deixando claro, hein, galera? Tem sorteio da Copa do Brasil hoje ao vivo aqui no Bate Pronto, hein? A gente vai trazer o sorteio da Copa do Brasil, então já deixa o like, compartilha o link com todo mundo. Vamos passar de 60 mil pessoas aqui hoje. Fala, Bruninho. O Flamengo fez uma ótima partida, sim, e é importante que não deixe o Palmeiras escapar. Acho que essa tem que ser a mira nesse campeonato de pontos corridos. O Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras. São times que podem brigar entre eles, têm elencos bons, são os melhores do Brasil, tem dominado o futebol brasileiro nos últimos anos e sul-americano também. Então não deixa o Palmeiras escapar. Isso é importante, ficar a 3 pontos só do seu principal concorrente no Campeonato Brasileiro, do seu principal adversário. E o Vasco é preocupante, porque o Vasco só está jogando o Campeonato Brasileiro há um bom tempo. Ele saiu da Copa do Brasil lá para o ABC já faz tempo. Também acho que, se você olhar no papel, não é um elenco para estar em penúltimo lugar.
Porque o Vasco ele vem da Série B, mas ele contratou vários jogadores de Série A, que estavam jogando a Série A ano passado. O Jair, que fez o gol de pênalti, foi campeão com o Atlético Mineiro. O Léo Pelé estava no São Paulo. O Lucas Piton no Corinthians. O Pedro Raul foi um dos artilheiros do campeonato pelo Goiás. Verdade. Então é um elenco de jogadores que estavam na Série A no ano passado. Então tá muito mal o Vasco mesmo. É preocupante que o Vasco na estreia ele ganha do Atlético Mineiro em Minas. Toma um sufoco, mas ganha. No segundo jogo, ele abre 2-0 contra o Palmeiras no Maracanã, depois toma um empate. E ele não venceu mais depois da primeira rodada, mas ele fez 2 jogos bons no início e desabou. Então o Vasco realmente é muito preocupante. Sim, com o São Paulo estava perdendo 2-0, empatou. E o Vasco empatou. Tem uma sequência negativa impressionante. Sim. 2 pontos em 7 jogos. É muito ruim. Não, e se eu não me engano, não ganha 8 jogos, eu acho. Vou até pedir pro Gabrielzinho para ver isso. Só venceu na primeira rodada. Eu acho que o Vasco não ganha 8 jogos. Isso aí. Muito ruim. Então tem os dois lados, né? O Flamengo melhorando. Aí vamos ver a regularidade desse Flamengo, já tem jogo quinta-feira, né? Tem jogo em cima de jogo, e o Vasco realmente é preocupante, mas era para jogar mais. É verdade que o Vasco frequentou muito a Série B nos últimos anos, isso é um fato, 5 anos, o Vasco jogou 5 vezes a Série B, mas esse time eu esperava um pouco mais, eu esperava que o Vasco fizesse uma campanha pelo menos digna na Série A. Eu também, né, Wander? Passando pra você a palavra, já botando números aqui, porque também não dá pra se enganar. Deve ter muito empate aí. Começou. Mas parece que o Flamengo não perde há 8 jogos. Sim. Né? O Flamengo tem uma invencibilidade, é a maior invencibilidade entre clubes da Série A. Só que aí tem empate com o Nublense, que também dá pra ser bem questionado. Tá aí, ó. Tá aí na arte. São 5 vitórias e 3 empates. Nos últimos 8 jogos, aproveitamento de 75%. Tá bonzinho, tá melhorando. 14 gols marcados, 5 gols sofridos. Seria essa a grande deficiência do Flamengo? Talvez os gols sofridos. O Flamengo não tem uma defesa tão boa, não nesses últimos jogos, mas na temporada. Em 8 jogos, 5 gols. Sim. Tá bom, pô. Bom, boa tarde a todos. Foi a voz que representou 45 milhões, né? 45 milhões. Não, 45 milhões de rubro-negros pelo Brasil e você pode dizer também pelo mundo. A semana passada você chegou a 50 milhões. Não, vocês falaram 40, falei, corrija, 45. Aí vocês falaram, tá bom, 50. São 45 milhões de rubro-negros. 45 milhões. É isso. Eu imagino que pouquíssimos discordem desse discurso que você fez aqui. Partiu da arquibancada, ei, Maracanã, e aqui só para se ver. É claro que vencer tem sabor doce. Quando você vence um arquirrival, sem dúvida, tem um sabor todo especial. Eu sempre digo que clássico não são apenas os 3 pontos. Tem muita coisa envolvida nisso. Tem a tradição, tem a história, né? Tem um monte de coisa, torcida, vizinho, né? Você está na mesma cidade, vocês são os vizinhos, você cruza com um cara no metrô, na rua. Então, quando você vence, é muito legal. Quando você goleia um arquirrival, o sabor aumenta ainda mais. Agora, qual é a receita quando você enfrenta um time fraco? Golear. É assim, porque time fraco, todo mundo enfrenta. E aquele que é melhor ou é superior, às vezes não consegue golear. Então, e ninguém aceita, por exemplo, um empate. Imagine se o Flamengo tivesse não perdido, empatado com o Vasco nesse jogo de ontem. Pichação no ninho do urubu, ou o Marcos Braz não pode sair na rua, o professor Sampaoli é milongueiro, e tentar na hora de vender o Gabigol. Esse seria o discurso, empatando com o Vasco. Deu uma cacetada no Vasco, o discurso muda. Eu só acho que tem que levar em conta, não os jogadores que o Vasco tem, a meu ver, claro, e nem a história nesse momento. Quer dizer, o time é fraco. Ele pode render mais? Imagino que possa render mais, sem dúvida. Né? Quem vai cair agora na zona do rebaixamento pode escapar? Ainda tem tempo de escapar, é a antivisão do fato. Mas o time é fraco. E o Flamengo já está começando a sentir, para desgosto de muita gente, o dedo do professor Sampaoli. Então, ninguém está sentindo dedo nenhum, irmão. Ninguém está sentindo dedo nenhum. Atenção, o Flamengo não está sentindo dedo nenhum. Está sentindo o trabalho. O dedo. O trabalho. O dedo do professor. Apontando virtudes e falhas. O dedo do professor Sampaoli, experiente, já está começando a funcionar. Então isso é muito bom para o Flamengo, é bom para todo mundo. O Flamengo é um time grande, tem uma grande torcida, como já foi dito aqui, e ele indo bem no campeonato, é claro que isso dá um tempero todo especial. Mas ainda precisa mostrar alguma coisa.
Né? Tá melhorando? Tá. É igual outros clubes aí que estão melhorando, tá melhorando. Mas também não é esse negócio todo. Deu uma pancada no Vasco que tá caidão. Mas aí... calma também. Aí eu vou discordar. Não, calma. Não tá é esse caidão. negócio todo. Você ganhar de 4-1 de um grande rival, 4-0 Acabei de falar aqui. Então é esse negócio todo. Mas acabei de falar. Claro que é bom pra acabei caramba. de falar. É arquirrival, vale mais do que 3 pontos. Fiz um discurso aqui. Mas tá caidão, tá caidão. É arquirrival? É. Tem grande torcida? Tem. Tem história secular entre os dois? Tem. Tem tudo isso. A gente sabe dos... Quem que se discordou quando ele falou tem história? Não, assim, eu concordei. Tem história. Tanta verdade que os caras foram arrebentar São Januário. Os caras Jogaram arrebentaram. morteiro lá. Hã? Jogaram morteiro. Então, arrebentaram o São Januário, que é uma ignorância total, né? O clube já está numa pindaíba. Alguém vai ter que substituir vidros, arranjar, pagar porta nova. Quer dizer, o SAF tem dinheiro. Não é assim. É que sempre o discurso é errado. SAF não é uma farinha mágica. Pode chegar com grana, a grana sempre tem que ser dividida em suaves prestações. Os caras fazem discurso, vamos chegar com 700 milhões. Quem está desatento acha que chegou lá com a malinha, igual essa malinha que você está esperando a grana do Vampeta. Chega com a malinha lá de 700 milhões, está aqui para gastar. Agora que está livre o Messi, está livre o Benzema, agora nós temos grana para contratar. Não é nada disso, é sempre dividido em muitos anos. No caso do Cruzeiro, dividido em 10 anos, 40 milhões por ano. E mesmo assim tem umas, já falei aqui, várias regrinhas. Sobra pouca grana para fazer contratação ou contratações dos sonhos como os caras querem, como os torcedores querem. No Vasco é a mesma coisa, não tem segredo. É muita o que coisa, pode mudar né, gente? numa gestão de SAF? Seriedade na administração. Eu estou dizendo que no mundo ideal não deve ter caixa 2, tudo lá deve ter recibinho, indo o dinheiro para o lugar certo. Já é bom, para quem gosta de uma instituição, é muito bom que isso aconteça. Agora, no campo, não faz milagre. Tomou um pau do Flamengo, merecidamente, porque o time é fraco. Mas dá toda essa alegria que vocês ouviram. Mas é claro que dá. É o Carlos Carlos Aros que tá ali nos bastidores com a gente. É o Aros que tava falando. É o Aros, né? O Aros falou que eu tô elegante pra ir pro exame de próstata. Não interessa por que eu vou. Eu sei que eu ganhei de 4-1 no clássico. Eu sei que eu tô aqui, ó, rico. Eu tô rico. Ó, mala cheia de dinheiro. Inclusive, que o Michel Fernandes lá do Agro me botou no evento. Virei o rei do gado também no Canatec. E agora... eu tô roubando o Vampeta. Eu tô roubando o Vampeta, Carlos Aros. É por isso que eu tô assim, ó, elegante, cobrando. Eu virei o seu Barriga. O Vampeta é o seu Madruga, eu sou o seu Barriga. Essa é a verdade. Então não vai receber. É verdade. Agora, inverteu, né? É o seu Madruga gordo com o seu Barriga magro. Mas tudo bem. Inverteram os papéis. Mas eu sou o seu Barriga... e o Vampeta é o seu Madruga, tá me devendo. E outra coisa, hein? Era pra ter sido mais. Eu tô errado? O Piperno, Bruno Prado, Flávio. O Flamengo tirou o pé do acelerador nitidamente. E é o que eu falo. Era pra ser um jogo pra história. Era pra continuar. Bota ali 6, 7. Eu levantei esse dado no intervalo. A maior goleada foi 7-0 em 1931. Hoje pode acontecer. Só que aí também tem uma coisa. São Paulo, a rapaziada lá no vestiário... olha pro calendário. Gente, o importante é o jogo da quinta-feira. Diferentemente do discurso que você ouviu aqui na abertura. Eles tiveram, digamos assim, bom senso. Para que vamos massacrar um adversário? Isso. São nossos amigos. Agora, a generosidade, até isso o Flamengo é muito forte, né? Generosidade, aberto aos co-irmãos. Se existe um clube que está sempre... dando sangue para os co-irmãos, é o Flamengo. Pensou nisso. Isso. Lembrei bem, né? Mas, diferentemente da voz que ouvimos aqui na abertura do programa. Tinha o Racing na quinta-feira. Né? Talvez. Vocês acham que tem a ver com isso? Sim. Vocês acham que o Flamengo tirou um pouco o pé até para poupar pro jogo contra o Racing? Com certeza. Domingo. Tem jogo quinta e domingo. Domingo com quem que é? Um jogo importante também. Vamos ver aqui. Você vê. É um jogo, não, eu tô falando por causa de tabela. É contra o Grêmio. Eu sabia que era um jogo importante. Domingo tem aposta com o Lívia Verde. 6 dias, quer dizer, são 2 jogos. Essa aposta eu gostaria de saber. Se você olhar o Campeonato Brasileiro, não deixar o Palmeiras escapar. Sim, é isso que eu penso. 3 pontos, ok. 3 pontos, ok, tá lá, tem que ficar por aí.
Aí o Palmeiras vai empatar o jogo, o Flamengo ganha, depois o Flamengo empata ou perde, o Palmeiras empata. E vai, tem que ser uma coisa, um não pode deixar o outro escapar, porque o Atlético tá lá no bolo também. Então esses três eles têm que seguir na briga e tem esse jogo do Grêmio que não pode ser ignorado. Não dá pra você jogar com o time misto com o Grêmio. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Cara, o Flamengo jogou muito bem ontem o primeiro tempo e como o Pilhado falou no começo do vídeo, né? E o Vasco também tava muito mal, né? O Flamengo jogou muito bem, o Vasco tava muito mal, então o Flamengo amassou mesmo. E no segundo tempo tirou o pé, realmente tirou o pé. Já o Flamengo tem 6 jogos, tem 3 jogos em 6 dias. Hoje, segunda, quinta-feira vai ter outro e domingo vai ter outro. Ou seja, ontem já conseguiu poupar alguns jogadores e fazendo 4-0 melhorou, né? Já conseguiu poupar mais ainda. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!